enfim, eu diria então esses momentos da história portuguesa quanto à evolução das políticas científicas. O primeiro momento, quanto a mim, é sem dúvida nenhuma a implantação da Primeira República, desde logo pelo ideário, não é? Estamos a falar de um Estado mais voluntarioso e proativo, assumindo a responsabilidade pública pela questão pedagógica da sociedade portuguesa, o combate ao analfabetismo e a importância da cultura científica como algo transversal ao projeto educativo republicano. São os traços, não é, ideológicos do republicanismo, mas que rapidamente se consubstanciaram em várias iniciativas, a criação do Ministério da Instrução Pública, por exemplo, e sobretudo a reforma universitária de 1911, que veio criar mais 12 universidades, como se sabe, em Lisboa e Porto, quebrando aquilo que na época se chamou o monopólio coimbrão do ensino superior. Não é que não haja, não é, continuidades e influências que venham de trás. As escolas médico-cirúrgicas de Lisboa e Porto, por exemplo, as reformas liberais com Passos Manuel e Fontes Pereira de Melo, portanto, a criação da Escola Politécnica de Lisboa e depois a criação das Escolas Técnicas de Lisboa e Porto, e esta preocupação já então verificada por vários colegas que estudam o período oitocentista, portanto, promover o ensino das matérias científicas e técnicas, estava já no horizonte das reformas educativas. Mas o que se verifica com a reforma universitária da República é a introdução do ideário humboldtiano, portanto, na corporação universitária, ou seja, o reconhecimento de um ethos, uma ética de investigação que devia passar a integrar como praxis académica a corporação universitária, e o professor universitário não deveria ser um mero reprodutor ou copiador da ciência que se fazia noutras nações. Portanto, procurou-se com a República alinhar as novas universidades com esse modelo humboldtiano, o modelo alemão, que tentava associar a prática de investigação com o ensino universitário, buscando alinhar a universidade corporativa, tradicionalista, com os preceitos da prática científica. E aqui até mais do que perder as matrizes prévias, forja-se um modelo híbrido e sobretudo a oportunidade para inovar em termos de organização universitária, tanto que nos anos 20 vamos ter a criação dos primeiros institutos de investigação que mais tarde irão, portanto, ser integrados à rede de centros de investigação da Junta de Educação Nacional e depois do Instituto de Alta Cultura. O segundo momento, o ano de 1929, é um marco com a criação da Junta de Educação Nacional, a primeira agência de ciência em Portugal, a primeira instituição que apoia e promove a cultura científica, a prática científica, a investigação científica. Vários colegas têm já estudado este momento importante na construção das políticas científicas, várias obras, que podemos, enfim, resumir aqui, justificando, portanto, de facto, porque é que se trata da primeira agência de política científica em Portugal. Os dois principais instrumentos de política eram a concessão de bolsas de investigação e a criação de centros de estudo e de investigação, hoje diríamos, não é, unidades de investigação geralmente criadas na órbita da universidade. Evidentemente que há uma política subjacente muito clara, que é da aproximação por via da atribuição de bolsas, da mobilidade científica, do intercâmbio, a aproximação aos principais centros científicos europeus. Portanto, circunstância da história, portanto isto independentemente não é da controvérsia, do contexto político e de regime, o que se explica aliás pelos antecedentes, projeto que na verdade já vinha sendo acarinhado, não é, por uma certa intelectualidade, as elites científicas, não é, fazer aqui menção por exemplo a Augusto Celestino da Costa, muito influenciado pelo caso espanhol, o ideário Santiago Ramón y Cajal, e aquilo que havia sido em 1907 a criação da Junta de Ampliação de Estudos em Madrid. Celestino da Costa, portanto, um membro da Escola de Histofisiologia de Lisboa, dentro da tradição das biomédicas portuguesas, ainda hoje importantíssima, é um dos primeiros a pregar em favor da criação desta junta de pensões, como se dizia em Portugal, portanto, esta possibilidade de atribuição de bolsas de investigação. São vários episódios, não interessa aqui repisá-los, hoje já há uma literatura disponível, enfim, uma intelectualidade
António Sérgio, Simões Raposo, discípulo do próprio Celestino da Costa, não é verdade? Que vai, portanto, envolver-se nessa cruzada pela cultura, pela educação, pela ciência, e que vai, portanto, estar na base da criação, em 1929, da Junta de Educação Nacional. O quarto momento é decorrente deste, naturalmente, é o momento em que emerge uma segunda geração de agências de política científica, que vai ser, enfim, veiculado pelos círculos e fóruns multilaterais na transição dos anos 50 para os anos 60. É o debate da coordenação, que é uma espécie de antecedente do discurso do Sistema Nacional de Inovação ou do Sistema Nacional de Investigação Científica. Vai estar na base do lançamento dessa segunda geração de agências de política científica. Portanto, muito diferentes das agências de política científica que vínhamos tendo até então. Um novo perfil institucional, uma instituição que procurava selecionar os alvos do investimento público, que procurasse coordenar os atores e as instituições dos setores científicos e tecnológicos nacionais. Portanto, essa coordenação sistémica, não é? Diríamos hoje, no plano doméstico, à escala nacional dos institutos científicos e técnicos, vai suscitar a criação em 1967, no caso português, da Junta Nacional, portanto, de Investigação Científica e Tecnológica, a JNICT, como ficou conhecida sobretudo nos anos 80. O quinto momento incontornável é evidentemente o fim do Estado Novo, com a Revolução de 25 de Abril de 1974, em que vamos encontrar no imediato uma aparente ruptura, e digo aparente porque vamos ter um momento de impasse em torno do processo revolucionário, mas assim que uma certa normalidade institucional é alcançada, registra-se o resgate de certas racionalidades do conceito de política científica, características da tal mundividência tecnocrata, portanto, e que vão ser, portanto, retomadas afincadamente nos anos 80. A própria JNICT vai ser recuperada como um órgão máximo da política científica, e se, enfim, há uma ruptura ao nível das lideranças, das elites científicas, esse conceito vai ser retomado sob, enfim, a égide de outras lideranças, retomado por outros autores, resgatando os discursos, o modelo que vinha sendo defendido desde os anos 60. Desta altura emergem figuras como Mendes Mourão, João Caraça, Mariano Gago, na segunda metade dos anos 80, e até alguns quadros intermédios que vieram, portanto, a participar também da escrita desta história, como a Luís Henriques, a Beatriz Ruiva, etc. Recupera-se, portanto, a JNICT como sendo o órgão reorganizador daquilo que se começa a falar na altura, do Sistema Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, portanto já num apelo claro à inovação como um discurso de esperança. A inovação começa claramente a surgir como um mantra e o princípio organizador dos esquemas e mecanismos de financiamento em Portugal. Começa nesta fase, recorda a criação da Agência de Inovação, da em 1924, programa STRAI dos fundos estruturais, a transformação da JNICT na atual FCT, incorporando mesmo o INIC, que vinha sendo o sucessor da Junta de Educação Nacional de 1929 e do Instituto de Alta Cultura. Este quinto momento de recuperação da JNICT coincide, não por acaso, com o processo de integração europeia, em 1986, como sabem, a adesão de Portugal à Comunidade Europeia. 5 momentos, portanto, como eu dizia, que culminam, quanto a mim, num sexto, que é aquele que vivemos, para terminarmos, não é? Que é, sob os mais diversos ângulos, marcado pela convergência europeia, e neste campo de política podemos dizer que é consubstanciado num consenso em torno de uma visão pró-inovação. A convergência europeia, podemos dizê-lo, em termos de política científica e da reflexão estratégica que lhe está associada, significou um alinhamento político-ideológico muito claro com o discurso pró-inovação. O que se verifica, inclusive, com as sucessivas frameworks, chama-se, não é, neste campo de estudo, as frameworks organizadoras do campo da política científica, com os conceitos, enfim, importantes para a história recente das políticas científicas, a produção de conhecimento, Michael Gibbons, economia do conhecimento, Dominique Fauré, Alice Triplice, do Edskowitz e do Leidersdorf, e muito em particular o conceito de Sistema Nacional de Inovação, do Freeman, Lundvall e companhia, e sobretudo sublinhar que há aqui uma lógica forte da formação das políticas de ciência e tecnologia, que crescentemente inspirada
não é? Pela tradição schumpeteriana, vai colocando a inovação como o principal alvo das estruturas de apoio à ciência e tecnologia. A inovação e o viés pró-inovação vai tornar-se, de facto, quanto a mim, o princípio estruturante da organização da ciência e da tecnologia nos mais diferentes casos nacionais, ao menos no plano dos discursos, das políticas e dos instrumentos de gestão e organização dos ecossistemas nacionais de ciência e tecnologia. Portanto, numa perspectiva global do que é um processo histórico, fica muito claro que há desde o segundo pós-guerra um encaminhamento dos discursos no sentido de legitimar o apoio à investigação científica com base nas promessas, não é, da inovação. A inovação surge no centro das teorias de modernização e desenvolvimento dos anos 50 e 60, para não mais sair, não é, a ideia de apropriação económica do conhecimento, de produção de conhecimento, invariavelmente presente nas mais diversas frameworks, como dizia, inclusive as mais recentes, não é? Lembramos a hélice quádrupla, a inovação aberta, a própria ciência aberta. Há uma espécie até de modus operandi das políticas de ciência e tecnologia, que é a produção dessas frameworks. Acho que é isso, enfim, quanto a mim, não é, que marca muito o tempo recente da história das políticas científicas. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.